A paz do Senhor, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem tá vendo aí, né? Dependendo da hora do dia. Eu sou o Thiago, venho trazer um pouquinho da palavra de Deus para vocês. E eu queria falar para vocês hoje, contar uma historinha aqui da Bíblia, que está em Reis, capítulo 13, versículo 1 É o versículo inteiro, tá? Mas é do 1 ao 34, tá? Não vou ler tudo aqui, só vou falar que essa é uma história que nessa época que aqui em Reis está falando, tinha o rei daquela época era Jeroboão, tá? Jeroboão, tá? E ele era filho de Davi, né? Então ele foi o sucessor de Davi, né? Depois do, se eu não me engano, ele foi o sucessor de Davi. Não, minto, vamos voltar, tá? Ele foi o sucessor de Salomão, filho de Davi, tá? Então acabei de dar umas voltadas 2 páginas aqui, já vi o nome, já lembrei, tá? Então ele era filho de Salomão, que era descendente de Davi, tá? Só que ele foi um rei que não estava seguindo os princípios de Deus, tá? Ele estava adorando outros ídolos, eles estavam levantando ídolos. Então ele era um rei ali que estava saindo da palavra que Deus ordenou ali para a tribo de Judá, né? Então Deus foi usando de cada vez mais falado dele. E nessa passagem aqui fala que Deus usou um profeta, né? Um profeta para ir falar com com Jeroboão, né? Usou desse profeta para falar para Jeroboão que ele estava fazendo as coisas erradas, né? Então, e Jeroboão não acreditou nesse profeta, achou que ele era um falso profeta e mandou ele, tipo assim, ele sair ali, os homens prendê-los e tudo mais. E o profeta, ele aqui não fala quem era o profeta, só fala o homem de Deus, né? Na minha Bíblia. E ele tinha, o homem de Deus, Deus falou para ele que assim, você vai chegar lá, né? Nas minhas palavras, você vai chegar lá, contar a profecia, falar o que eu quero, o recado que eu quero para Jeroboão, e você vai sair e vai voltar para sua terra. Não vai parar para comer na terra de Jeroboão, não vai aceitar pedidos, não vai aceitar presente nem nada, vai chegar, falar e ir embora. É bem isso. E o homem de Deus, primeira coisa, disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que o filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes. Então, o homem de Deus, ele foi falar que depois de Jeroboão vai vir Josias, né, que vai ser o que vai... Era mais um ter a missão de resgatar ali aquele povo, tá? Então, Jeroboão não acreditou nessa palavra e o homem de Deus primeiro fez... Deus, né, fez, mas em nome do profeta, fez quebrar o altar de Jeroboão primeiro. Jeroboão mesmo assim não acreditou. E depois que, na hora que Jeroboão esticou o braço para mandar os soldados deles, né, os guardas deles, pegar esse falso profeta que ele acreditava, né? O profeta falou algumas palavras e Deus fez a mão de Jeroboão ficar paralisada, né? Ficar em estátua como se fosse pedra. Até que Jeroboão acreditou daí na palavra de Deus e o profeta mostrou mais uma vez que era ali um mensageiro de Deus que fez a mão de Jeroboão voltar ao normal. Então foram praticamente 3 ali atos de Deus ali que Deus mostrou para Jeroboão que ele estava falando com Deus mesmo, tá? Então isso foi, né? Jeroboão acreditou na palavra do profeta, falou para ele ficar e o profeta falou não quis ficar e tudo mais, pegou e saiu, né? Com isso, tinha lá eu acho que é em Betel, né? Isso, em Betel,
que era onde que o Jeroboão morava mais, né? Tinha um velho profeta que eu já não acho que já não estava muito ali, né? Firme ali junto com o Jeroboão. E ele ouviu dos filhos dele falar desse profeta que chegou na cidade, falou e foi embora, né? Então, esse velho profeta, para tentar meio que se aparecer ali para Jeroboão ou se aparecer para alguma coisa, foi até o encontro do homem de Deus e pediu para o homem de Deus vir almoçar, jantar na sua casa, ali, comer na sua casa. O homem de Deus falou que não, que ele tinha ali o propósito de vir falar e vir embora. E esse falso profeta, ele falou uma palavra que não era de Deus, que Deus tinha ordenado ele a ir na casa dele almoçar, né, ou jantar, sei lá. Então, e o homem de Deus acabou acreditando nessa palavra, né, nessa falsa palavra, até que fala aqui, né, que foi uma falsa profecia, e foi. Logo em seguida, depois que acabou, encontraram esse falso profeta morto, né, com um jumento e com um leão do lado do corpo do falso profeta, não, do profeta, do homem de Deus. Só que o leão estava ali parado, né, e não estava comendo o jumento e nem o corpo do homem de Deus, tá? Então aí daí segue, mas o que eu venho falar para você? Primeiro de tudo, que você precisa ouvir o sinal e obedecer primeiro ensinamento, obedecer a palavra de Deus, obedecer a profecia que Deus colocou na sua vida e seguir reto, tá? Seguir reto e voltar reto também, sem ouvir nenhum questionamento, sem ouvir nenhumas palavras ao contrário, tá? O segundo é ouvir o que Deus tem para falar para vocês, tá? Até que tem aqui na minha passagem uma Bíblia de estudos e fala que Deus ele, tipo assim, ele é um pacote perfeito, ele é um pacote elegante, só que às vezes não é esse pacote elegante na hora de Deus falar com você. Ele pode falar através de um pastor, ele pode falar através de uma criança, ele pode falar através de um filme que você possa estar assistindo ali. Então Deus fala com vocês a qualquer momento, a qualquer hora, tá? Então você precisa ouvir e ter essa sensibilidade de ouvir a palavra de Deus falar com você. E o terceiro, que é essa questão do falso profeta, né? Que ele lançou uma palavra que não era correta, que você precisa ter o seu norte, ter o seu foco, né? Que é o que sempre, e não acreditar em tudo que os outros falam, tá? Não acreditar em tudo que os outros falam. Eu também tenho, às vezes, eu tenho um pouco desse defeito, que até eu escutei saindo um pouquinho dessa passagem, assim, de que as pessoas gostam de te ver bem, mas não mais que elas. Então, a gente precisa mostrar outra face dessa palavra, né? Dessa palavra, e amar o próximo a qualquer instante, a qualquer momento. Então, você precisa ter a sensibilidade de saber o que é de Deus e o que não é de Deus, porque as coisas que não são de Deus vai vir te atormentar muito mais do que as coisas que realmente são de Deus, porque Deus já te mostrou o caminho, já te mostrou o final, que é a salvação. Então, ele não vai ficar toda hora batendo na sua tecla. É claro, ele vai te salvar, vai te abençoar. Quantas vezes você cair, se humilhar e exaltar o nome de Deus, Deus vai te honrar, vai te perdoar, entendeu? Só que é isso aí, os sussurros do inimigo, os sussurros das palavras mal, vem muito mais forte. A gente precisa seguir o caminho certo, o caminho de Deus, tá? Essa é a passagem essa é a palavra que eu queria passar para vocês. Eu tenho meu devocional, eu leio um capítulo da Bíblia, e essa passagem em Reis que eu tô lendo aqui me chamou muita atenção, e eu quis passar para vocês isso, de que a gente precisa ter o caminho certo, o foco certo, e não ficar escutando algumas vozes do lado, isso até no seu trabalho. Então deixa essa passagem de bênção para você, que principalmente, vamos supor, principalmente na sua área financeira, na sua área de trabalho,
Escute as pessoas boas, não as pessoas de fora, as pessoas que realmente você confia. Tenha um foco, tenha uma fé e siga, que Deus vai te honrar. Deus te abençoe. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra. E segue nosso canal para que a gente fique cada vez mais aí levando a tua palavra. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.